Eu não sabia muito o que esperar quando cheguei nas Ilhas Salomão pela primeira vez. Ilhas Salomão, Pacífico Sul. Lembro de descer do avião e pensar, nossa, que lugar quente. Melissa Armstrong, de 35 anos, era gerente de um hotel em Toronto. Cansada da vida na cidade grande, ela pediu as contas e decidiu se aventurar na ilha. Eu não estava me sentindo realizada. Eu precisava muito de uma mudança na minha vida. E eu pensei, bom, isso sim é sair da rotina. Ela começou a trabalhar com o pesquisador marinho David Tomlinson. Ele estuda os oceanos há quase 30 anos. Comecei a mergulhar em 63 nas Bahamas. Tive a sorte de poder estudar grande parte dos oceanos e ver coisas que pouquíssimas pessoas têm acesso. Oi, Olá, tudo bem? tudo. Steven, Peter, essa é a Melissa. Prazer. Vamos pro Cavate? Sim. Tá bom, pode subir. O Cavate é um vulcão oceânico que David estuda há muitos anos. Após essa erupção que ele conseguiu filmar, o vulcão desapareceu da superfície. Agora ele quer estudar o vulcão submerso. Nós 4 partimos e as condições estavam ótimas. Não tinha o que dar errado. O local do mergulho fica a 30 quilômetros da costa. Melissa nunca mergulhou em um lugar tão remoto. Eu estava empolgada e tranquila com o mergulho. Foi só no caminho que comecei a pensar, nossa, a gente está no meio do nada. Então, quando a gente chegou no local do mergulho, tive um mau pressentimento, sabe? Eu pensei, isso tá estranho. Tá bem? Sim. Bom, acho que estou um pouco ansiosa. Por quê? Fiquei com um pouco de vergonha de falar que tinha medo de tubarão. Não queria que ele soubesse. Não se preocupe com os tubarões. Eles têm mais medo da gente que o contrário. Não sei, não. É sério. Eles raramente chegam perto da gente. Só se você estiver nadando na superfície, tipo um surfista. Daí pode ser que eles apareçam. Mas embaixo d'água não tem com o que se preocupar. Pode fechar? Eu não teria medo de tubarão. O que dá medo mesmo é nadar por cima de um vulcão. Bom, eu não tinha parado para pensar em nada daquilo. Agora estava preocupada com tudo, com o vulcão explodindo e, claro, com os tubarões. Não liga pra ele. O mergulho é seguro. Mas David sabe mais do que deixa transparecer. Eu tinha ouvido dos pescadores da ilha que tinham os tubarões martelo grandes por ali. Eles estavam aparecendo e incomodando os locais. Mas ela não precisava saber disso. David já mergulhou com tubarões antes e está seguro de que não há risco de ataque embaixo d'água. Mas a condição climática o preocupa. A gente estava acompanhando a condição do tempo e dava para ver de longe uma nuvem um pouco estranha. Ela tinha o formato de uma sobrancelha, mas não era algo que me preocupava. David está confiante de que eles já vão ter saído da água quando a nuvem chegar. Qual é o plano? Vamos descer uns 30 metros e explorar os arredores. O mergulho levará meia hora. O barco ficará parado à espera. O barqueiro explicou exatamente onde ia deixar e depois apanhar a gente. Eu nem dei muita atenção. Achei que eles sabiam o que estavam fazendo. Mas por dentro eu estava cada vez mais nervosa. Pode pular. A água tá ótima. Então eu coloquei o equipamento e disse ao barqueiro. Aqui vou eu. Reze por mim. Daí pensei, por que eu disse isso? Naquele dia, eu vi coisas que jamais tinha visto na minha vida. Foi incrível.
A gente atravessou uma área cheia de luz, parecia até um sonho. Teve uma parte que a gente ficou cercado de bolhas de ar que saíam do cavate. O vulcão está em uma profundidade que fica fora do alcance dos mergulhadores. Tudo o que conseguem ver são nuvens de dióxido de enxofre que sobem na direção deles. Era uma cena celestial de tirar o fôlego. Após 30 minutos, os mergulhadores emergem. Foi incrível, não foi? Foi maravilhoso. O tempo mudou drasticamente. A nuvem escura que David tinha avistado antes chegou até eles. O mar tá agitado agora, né? Sim. Olha! O barco tá a quilômetros de distância. A correnteza deve estar bem forte. Oi! Aqui, gente! Aqui! Atrás de vocês! Aqui! Eu lembro de pensar, bom, não deve ser nada. Poderia ser ansiedade minha, porque eu não via a hora de chegar no barco e me aquecer. Mas eles não viam a gente. Estão com o motor ligado, por isso não ouvem a gente. Desliga o motor! Desliga ele! Desliga! A variedade de espécies marinhas nas Ilhas Salomão é imensa. Os tubarões eram os únicos que me preocupavam. Eu imaginava eles nadando à nossa volta e atacando a gente com aquela mordida fatal. O que foi isso? O quê? Foi você? Onde? Tem algo na minha perna! Tira logo! Não é nada. É o meu medidor. Tira daqui! Calma! Para de chutar! Olha, não tem nada aqui. Tem de tudo aqui! Se tiver algo perigoso aqui, Tipo o quê? Tubarão? Fala logo! sim! E você se debatendo desse jeito vai atrair eles, tá bom? Eu não parava de pensar nos tubarões. Só uma gota de sangue no mar já seria uma tragédia. Eu voltei para perto e ele me empurrou de novo. Estava vindo do fundo bem na minha direção, literalmente na minha cara. Cuidado! Era uma barracuda monstruosa, com quase 2 metros. Elas podem ser muito agressivas e eu já ouvi história delas atacando pessoas. David sabe que a grande barracuda pode atacar. Meu Deus! Cadê ela? Uma pequena mordida já bastaria. Qualquer gota de sangue já poderia atrair predadores, em especial os tubarões. Contra os dentes afiados da barracuda, David se defende com sua câmera. Eu precisava de algo contundente para proteger a gente. Ela nadou em volta da gente e foi embora. Foi muita sorte ela não ter feito nada. Foi embora. Tá tudo bem. Continuei alerta porque não queria ser atacado de surpresa por uma criatura daquela. Eu não tinha contado para Melissa que essa última parte seria a pior de todas. Era a parte mais perigosa. Era uma área próxima da costa e muito boa para pesca, justamente porque tinha uma vida marinha muito rica. E claro, isso também atraía alguns predadores. Além disso, eu não tinha contado para ela sobre 2 tubarões martelo que vinham incomodando os pescadores recentemente. Eu estava preocupado, mas ela não precisava saber de nada daquilo. Mas o que David não sabia era que com o atrito de suas nadadeiras, seus tornozelos começaram a sangrar sem parar. Os tubarões martelo conseguem detectar uma única gota de sangue a centenas de metros de distância. É questão de tempo para que eles apareçam. Lembro de pensar, mas o que é esse plástico boiando na água? Parece um barco ou um caiaque virado ao contrário, com a ponta para fora d'água. Mas o que pode ser? Oh, David! David!
Que foi? Um tubarão! O quê? Via Barbatana! Aquilo me assustou. Como ele é? Eu disse, ele é assim, e comecei a desenhar no ar a barbatana de um tubarão. No caso, a barbatana de um tubarão-martelo. Nossa! Meu Deus! Perto da costa, eles avistaram um tubarão-martelo. Nunca tinha visto nada igual, era enorme. Era um tubarão com mais de 6 metros de comprimento. Era enorme. Pensei, se ele for me matar, que seja rápido. Não queria que ele atacasse minha perna ou algo assim. Queria que ele atacasse meu coração. E acabasse com tudo logo. Aquele era o meu maior medo. A minha única esperança era que ele não tivesse com fome. Um pouco de sorte seria bom depois de tanta coisa ruim ter acontecido. Zâmbia, um dos países mais selvagens da África. A casa das espetaculares Cataratas Vitória. Elas são alimentadas pelo poderoso rio Zambezi, que divide a Zâmbia do Zimbábue. Dia 1. É aqui, em um dos trechos mais isolados do rio, que dois amigos planejaram uma viagem de pesca de um fim de semana. Arthur Taylor e Alistair Gallatley se conhecem há mais de 25 anos. Os nossos filhos cresceram juntos com o Alistair. Basicamente, o Alistair é parte da família. Ele é um cara muito bom em uma crise e um amigo ótimo. Nos conhecemos há muito tempo. Passamos muito tempo juntos. Íamos bastante pescar. Onde põe a rede de pesca? No lugar de sempre. Como experientes guias de safari, eles viveram e trabalharam ao longo do Zambezi por grande parte de suas vidas. E o mais importante, não é? Então, bora pra água? Juntam-se a eles a esposa de Arthur, Faye, e os pais dela, Clive e Brenda. São professores aposentados e vieram da Inglaterra. Mudou de ideia? Não, vou ficar por aqui relaxando e lendo meu livro. Ambos viveram entre idas e vindas à África ao longo dos anos. Esta é a última chance para todos eles saírem juntos no rio. Amanhã, Faye e Arthur precisam buscar seus 2 filhos no internato. Mesmo tendo passado muito tempo na natureza, Brenda não está muito interessada na ideia de ir pescar. Acho que minha mãe estava ansiosa porque ela realmente não gosta de andar de barco e ela preferia passar o dia no acampamento. Eu não vou, se você não for. Se ela não vier, os crocodilos ficarão seguros. Minha mãe tem uma personalidade bem forte. Ninguém mexe com ela. Me ajude aqui. Como é o último dia de férias, ela finalmente concordou em vir conosco. Todos a bordo? Esta é uma das partes mais isoladas do rio. O rio Zambezi é fantástico. É incrível e tão diverso. As aves são de outro mundo. Você vê animais como búfalos e elefantes passando. Na água, há hipopótamos por toda parte. E também crocodilos enormes. É mesmo um rio incrível. Realmente é. Era um ambiente muito tranquilo e relaxante. Ninguém estava preocupado com nada.
Quer tentar pescar um pouco, Brenda? Não, não sou boa nisso. Vamos lá. Tenta, é fácil. Passamos por vários tipos de hipopótamos e todos estavam por aí apenas relaxando. Eles pareciam tão pacíficos e tranquilos. A maioria estava em rebanhos, por isso se via poucos machos solitários. Contanto que você mantenha a distância deles, você não terá nenhum problema. Consegui algo aqui. E tá pesado. A pescaria tinha sido bem fraca naquela manhã. E quando minha mãe pegou um peixe, ela ficou muito feliz mesmo. Muito bem, mãe. Acho que isso merece um almoço de celebração. Que tal ali? Parece uma boa sombra naquelas árvores. Parece bom mesmo. Que horas são? Não houve aviso. Brenda! 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 Vem, segura a minha mão. Cuidado. Clive observou sua esposa Brenda sendo puxada para debaixo do rio infestado de crocodilos. Ele não faz ideia se ela está viva ou morta. Fui arrastado por uns 300 ou 400 metros rio abaixo. Eu estava bastante cansado a essa altura. Vi uma pequena enseada adiante, então nadei até lá. Fora da vista dos outros, Alistair finalmente alcança a margem do rio em segurança. Quando meus pés tocaram o chão, olhei para cima. A cerca de 10 metros havia um crocodilo na água apenas me olhando. Foi assustador. Eu não sabia o que fazer. Eu acho que entrei em pânico. Decidi que o melhor a fazer era tentar ir atrás do crocodilo e talvez afugentá-lo. Então, eu mergulhei na água para tentar ver onde ele estava. Quando comecei a ir na direção do crocodilo, ele passou por mim. Ele estava indo para minhas pernas e eu empurrei com a mão esquerda. Os dentes dele cortaram um pouco a minha mão esquerda. E então sumiu. E aí ele foi direto no meu braço. Estava tentando arrancar meu braço fora.
Alistair está preso em um giro mortal, uma manobra giratória usada pelos crocodilos para afogar e desmembrar suas presas. Eu estava ficando bem fraco. Achei que era o fim. Não conseguia ver nenhuma maneira de sair disso. Seu braço direito está preso nas mandíbulas do crocodilo. Alistair pensa em uma última coisa que pode salvá-lo. Peguei meu braço esquerdo e tentei colocá-lo dentro da mandíbula do crocodilo. Eles têm uma aba na parte de trás da garganta que impede a entrada de água quando estão submersos. Tentei alcançar isso. Assim que enfiei os outros dedos dentro da boca do crocodilo, ele soltou. O ataque brutal quebrou o braço de Alistair em 3 lugares. A articulação do ombro dele foi tirada de encaixe. Eu estava bastante assustado, achando que estava entrando em choque. Eu estava muito fraco, perdi muito sangue. Tudo o que ele pode fazer para tentar conter a perda de sangue é improvisar um torniquete. Havia vários crocodilos deitados por ali, não dava para simplesmente ir até lá, e decidi não arriscar. Ele percebeu que era impossível. A cada 10, 20 metros havia um crocodilo deitado na margem do rio. Não havia esperança. Toda a situação era desesperadora. Embora Alistair esteja fora da água, ele ainda está vulnerável a ataques. Eu ouvi um ruído. E quando eu olho, vejo um búfalo. Olhei diretamente para ele e ele me encarava. Se você entrar na zona de perigo deles, ou se estiverem feridos ou doentes, os búfalos podem ser realmente perigosos. Eles matam muitas pessoas todos os anos. Por alguma razão, ele veio e se deitou. Não acreditei naquilo. Não consegui acreditar no que aconteceu. É um comportamento normal. Normalmente, eles nunca fariam algo assim se houvesse um humano por perto. Aquilo foi impressionante. Era como se ele estivesse de guarda, uma grande guarda. Já se passaram mais de 12 horas desde que eu vi o Alistair pela última vez. Eles não têm ideia se ele ainda está vivo. Senti muita dor, como agulhas por toda parte, especialmente no meu braço. Eu não tinha percebido o que era até que consegui me sentar. Estavam me picando umas 40 formigas. As formigas safari são um dos insetos mais ferozes do mundo. Elas foram atraídas pelo cheiro de sangue. As picadas desencadeiam uma onda de adrenalina em seu corpo. Isso tirou da inconsciência e provavelmente salvou sua vida. Alistair se força a seguir em frente.
Foi difícil, eu não conseguia ficar de pé. Eu estava me inclinando, usando meu braço esquerdo sobre o joelho para me dar suporte.